achar isso aqui. Então, como eu falei para vocês aqui, sugestão, né? Eu vou mandar também para o e-mail da turma alguns links de internet para vocês conseguirem estudar. Sugiro que vejam numa tela de computador, né? Olhar em tela de celular, radiografia realmente não é das coisas mais recomendáveis, né? Fica muito pequeno, não dá para ver nenhum grande detalhe aí. Deixa eu só desligar a minha câmera aqui agora, vou pedir licença para vocês, vou ficar só com o áudio ligado aqui agora, tá? Bom, deixa eu achar aqui meu PowerPoint de novo. Muito bem. Em relação à paralisação de vocês, eu só queria dizer que eu entendo perfeitamente, apoio, e já tinha dito isso para o pessoal de saúde do adulto. Tem essa frasezinha aqui do Osler, né, um médico extremamente famoso, um dos fundadores da Johns Hopkins, né, que fala que estudar o fenômeno da doença sem livros é navegar em mares não mapeados, enquanto que estudar livros sem pacientes é como nem se lançar ao mar, né? Então, vocês têm toda a razão em querer aulas práticas e contato com o paciente. Acho que já deu essa história aí de ficar só no online. Acho que online dá para fazer as teóricas perfeitamente, mas as práticas não tem mais como fazer curso de medicina sem isso daí. Daqui a pouco vai fazer por correspondência e acho que não convém. Bom, então vamos lá. Vamos falar de radiologia de tórax, algumas coisas. E acredito que a grande maioria de vocês já fez uma radiografia de tórax na vida, tá? E quando o paciente faz a radiografia de tórax, ele faz essa radiografia de tórax nas posições, né, que nós chamamos de incidências, que pode ser o póstero anterior, o PA, o AP, que é antero posterior, pode ser uma incidência em perfil, e tem outras aí menos comuns também, né? Uma muito famosa, essa aqui, decúbito lateral, com raios horizontais, que é a incidência de Laurel, que é o epônimo, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, gente, sempre que possível, o paciente vai fazer radiografia de tórax em pé, ou pelo menos sentado, mas em pé é o ideal, tá? Só quando realmente o paciente não conseguir ficar em pé que ele vai fazer deitado no leito, tá? E a radiografia de tórax no leito é muito, muito pior a qualidade do que a radiografia de tórax com o paciente lá na sala da radiologia, com o paciente em pé, tá? Então, a primeira coisa, nunca fique pedindo radiografia de tórax no leito só por comodidade, tá? Às vezes é muito comum no HUB, principalmente, o técnico em radiologia chega lá no leito do paciente para fazer a radiografia que foi pedido no leito e o paciente não está no leito. Ele vai perguntar, mas cadê o paciente? Não, ele foi passear, foi fumar, foi lanchar, foi fazer não sei o quê. Então, essa radiografia não precisava ser feita no leito. Podia ser feito lá na radiologia mesmo, em condições técnicas muito melhores. Sempre nós vamos fazer póstero anterior, já vou comentar por que nós vamos fazer póstero anterior, é para o coração ficar o mais próximo possível do filme. Aqui está a ampola de raio-x, se a gente voltar na outra imagem aqui, está a ampola de raio-x, aqui fica o filme, e aqui está o paciente. Então, sempre o coração vai ficar o mais próximo possível do filme, tá? Então, sempre em PA, quando possível, que é póstero anterior, o paciente fica mais ou menos nessa posição aqui, e a gente consegue uma imagem com essa qualidade aqui. Ou, se nós formos fazer a imagem em perfil, e o ideal é que a gente sempre faça a imagem em perfil, vai ser perfil com o lado esquerdo do paciente encostando no filme também, porque o coração fica à esquerda, a gente quer que o coração fique o mais próximo possível do filme. Aí a gente vai ter esse tipo de imagem aqui, tá? Eventualmente, a gente pode lançar mão de outras incidências. Como eu falei para vocês, uma das que a gente mais usa aí é a incidência em decúbito lateral com raios horizontais, ou incidência em posição de Laurel. Serve principalmente para ver derrame pleural, a gente vai ver depois mais um pouquinho. Então, o paciente vai ficar deitado com o lado em que você tem a suspeita do derrame pleural virado para baixo. Então, se a suspeita é de derrame pleural direito, o lado direito fica para baixo. Se a suspeita é de derrame pleural esquerdo, o lado esquerdo fica virado para baixo,
e isso vai ajudar a gente a ver derrames aqui, como a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, aqui você tem uma radiografia de tórax, você tem a suspeita de um derrame pleural aqui, deita o paciente sobre o lado suspeito, então se a suspeita era à direita, deita sobre o lado direito, tá? Bom, quando a gente avalia um raio-x de tórax, a gente tem que, primeira coisa, ver se tecnicamente essa radiografia está correta, porque se não estiver tecnicamente correta, isso pode te atrapalhar a chegar num diagnóstico, tá? Então, você, por exemplo, está trabalhando lá da UPA, você pediu uma radiografia de tórax lá na UPA não tem radiologista para dar laudo para você. Então, você pediu a radiografia volta para você e você mesmo vai ter que avaliar. Então, o que a gente sugere aí para vocês, né? Bom, primeira coisa, avaliar a questão da penetração, ou seja, a questão da carga do raio-x. A quantidade de raio-x utilizado pelo técnico para fazer essa radiografia está adequada ou não, tá? Isso daí é um pouco subjetivo, essa avaliação, mas hoje em dia, praticamente todos os raios-x são digitais, a gente já não tem mais o raio-x analógico, de filme, passar em revelador, fixador, essas coisas todas. Então, a gente consegue ver a coluna torácica atrás do coração e tem que conseguir ver a trama vascular pulmonar. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Toda radiografia de tórax, idealmente, deveria ser feita em inspiração. Então, o técnico fala para o paciente, enche o peito de ar e segura, e aí é feita a exposição. Como saber se foi feita em inspiração adequada ou não? A gente vai contar as costelas. Né? As costelas elas têm as porções posteriores, porções laterais e porções anteriores. Se nós contarmos as porções posteriores, 9 a 10. Se nós contarmos as porções anteriores, 6 a 7. Tá? E temos que avaliar a rotação, se os dois hemitóraces estavam equidistantes do filme. Temos que avaliar se houve alguma questão relacionada à magnificação de estruturas e se a radiografia está angulada, né? Está torta, por exemplo. Tá? Bom, então, mais ou menos isso daqui. Né? A penetração, a gente deve ser capaz de ver a coluna atrás do coração, mas deve ser capaz também de ver a trama broncovascular pulmonar. Inspiração, como já falei, a gente tem que ver 9 a 10 porções posteriores de costelas. Rotação a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas a gente vai procurar ou o processo espinhoso das vértebras, né? Tem que estar equidistante das extremidades mediais das clavículas. Vou mostrar a imagem aí, fica mais fácil. Magnificação, esse é o mais difícil de ver. Toda radiografia, idealmente, tem que ser feita em PA, radiografia do tórax. Se foi feita em AP, o técnico deveria identificar isso, escrever isso, para você saber que isso aí vai levar a uma magnificação do coração. E a angulação, se esse paciente está torto, no tórax, que é o que nós estamos discutindo aqui, é só olhar para as clavículas, né? A clavícula vai ficar distorcida, com um formato em S bem diferente da outra, e aí você sabe que o paciente está torto, né? Foi angulada essa radiografia. Então, aqui, só lembrando para vocês que a radiografia de tórax, a gente sempre vai olhar para essa radiografia como se a gente estivesse olhando o paciente de frente. Então, aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. No tórax é fácil, porque o coração está quase que sempre à esquerda, a não ser que o paciente tenha os sítios inversos, mas o coração fica aqui à esquerda. Então, esse aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito. Isso depois vai servir na tomografia também. Quando você olha a tomografia, sempre aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo, tá? Muito bem. Então, radiografia de tórax normal, em incidência PA. Então, olha só, a gente consegue ver aqui a questão da penetração. Dá para ver a coluna aqui atrás do coração, a gente consegue ver aqui a coluna, os corpos vertebrais, os espaços discais, mas a gente também consegue ver a trama vascular pulmonar. Então, a gente vê que isso aqui está bem penetrado, né? A gente consegue ver aqui a coluna aqui atrás do coração. Se a gente for contar as costelas, olha só, aqui é a primeira costela, a porção anterior. A porção
posterior da primeira está cortada, mas vai estar lá em cima. Aqui é a segunda. Então, aqui é posterior da segunda, posterior da terceira, posterior da quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Aqui, né? Ele botou um dezinho aqui. Então, aqui é a porção posterior da décima. Então, está adequadamente inspirado. Tá? Se a gente pegar aqui a borda medial das clavículas de um lado e do outro, aqui a gente consegue ver o processo espinhoso da coluna, dos corpos vertebrais. A distância do processo espinhoso para a clavícula direita e para a clavícula esquerda é mais ou menos igual. Então, não está rodado, está adequadamente, né, está centrado aqui. Tá certo? Outra coisa, as clavículas, elas são simétricas. Então, diz também para a gente que não teve angulação. Tá bom? Muito bem. Então, quando o técnico erra, essa questão da técnica, pode ter subpenetração, aquela radiografia muito clara, né? O hemodiafragma pode não ser visível na base do pulmão esquerdo, e geralmente ele deve ser visível aqui, tá? E isso pode mimetizar uma doença, derrame pleural, uma pneumonia. E tem a questão da trama vascular pulmonar, que pode parecer mais proeminente do que é. Tá? Essa trama vascular aqui pode ficar muito mais evidente, você achar que tem uma doença. Que é mais ou menos isso daqui, ó. Então, aqui é uma radiografia subpenetrada, então ficou muito branco, né? Aqui faltou raio-x. Então, a gente não vê a coluna atrás do coração, a gente não vê o diafragma esquerdo, parece ter mais vasos aqui. Então, a radiografia subpenetrada. E o inverso, é quando ela é hiperpenetrada, ou seja, muita raio-x, fica muito escuro, parece que a trama pulmonar fica ausente, isso pode simular um enfisema, um pneumotórax, isso dificulta a visualização de algum nódulo pulmonar. Então aqui, por exemplo, ficou muito escuro, né? O pulmão aqui está todo preto, a gente não vê essa trama vascular pulmonar aqui. Se tiver algum nódulo, a gente pode perder aqui, tá? Como um exemplo aqui, ó, aqui a radiografia é normal, aqui a radiografia é muito penetrada, esse nódulo aqui a gente perderia ele, tá? Bem, inspiração, como a gente falou, a gente tem que ver aí 9 a 10 porções posteriores de costela. Se o paciente está acamado, é normal que a gente veja aí somente 8 a 9, tá? Uma costela a mais, uma costela a menos, gente, isso aí não vai fazer grandes diferenças. Quando o paciente não inspira adequadamente, ele está inconsciente, por exemplo, alguma coisa assim, o que a gente vai ter? Uma compressão e aglutinação da trama pulmonar, especialmente nas bases. Então fica muito vaso ali, vai aumentar a densidade do pulmão ali, isso vai simular uma pneumonia. E além disso, vai ter um falso aumento da área cardíaca, tá? Como saber o que é a porção posterior da costela e a porção anterior, que às vezes o pessoal fica com dificuldade, né? As porções posteriores você vê mais facilmente na radiografia, tá? E elas são mais horizontais. Então é só voltar aqui, ó. Essa que você vê primeiro aqui são as posteriores, e são mais horizontais. Essas que você vê depois, digamos assim, são as anteriores e elas são mais oblíquas ou mais verticais, tá? Cada par de costela se articula com o corpo vertebral. As costelas anteriores são mais visíveis, por isso são mais difíceis de serem vistas, e as anteriores são orientadas para baixo, tá? E as porções e as costelas anteriores se articulam com a cartilagem costal, que geralmente não é visível, a não ser que tenha calcificação. Então aqui, olha, novamente voltando aqui para a contagem de costelas, ó, posterior da primeira costela é muito pequenininha, só isso aqui, ó. Aí a posterior da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, enfim, isso aqui é só vocês pegarem uma radiografia e praticarem, é bem simples aí, tá? Então, a questão da inspiração, vamos lá, olha só. A letra A é o mesmo paciente, A feita em adequada inspiração. E a B, uma inspiração inadequada. Mesmo paciente, olha só a diferença no tamanho do coração. Né? E olha como aqui parece um pouquinho mais de vaso na base do que aqui. Então, mesmo paciente, só com minutos de diferença. Tá? Mesma coisa aqui, ó, inspiração inadequada. Fica um coração meio grandão e você tem muito mais vaso aqui nas bases
do que simulando alguma infecção, alguma coisa, e esse paciente não teria. Tá certo? Muito bem. Rotação, a gente já falou, né? Ver as extremidades mediais das clavículas em relação aos processos espinhosos vertebrais, tá? Se o processo espinhoso está mais perto da clavícula esquerda, então o paciente rodou para a direita. É só você imaginar, né? E se o processo espinhoso está mais próximo da direita, então o paciente rodou para a esquerda. É mais ou menos isso daqui, ó. Você está vendo de frente, processo espinhoso aqui e as clavículas. Se você rodou para a direita, seu processo espinhoso fica mais perto aqui da clavícula esquerda. Se você rodou para a esquerda, o processo espinhoso fica mais perto aqui da direita, tá? Então é mais ou menos isso daqui. Olha só, processos espinhosos estão aqui, bordas mediais das clavículas, clavícula esquerda, borda medial da clavícula direita. O paciente roda para a direita, o que acontece? O processo espinhoso fica mais perto da clavícula esquerda. O paciente roda para a esquerda, o que acontece? O processo espinhoso fica mais perto da clavícula direita, tá? Enfim, então é só medir essa distância aqui para você ver se teve rotação ou não. O que a rotação pode acarretar, né? O hilo pode parecer maior que normal, isso pode levar à distorção dos contornos cardíacos e o diafragma pode parecer mais alto do que realmente é de um dos lados, tá? Então aqui, o paciente está rodado, é fácil de ver até pela clavícula, né? A simetria da clavícula, né? Olha como a clavícula direita é totalmente diferente da clavícula esquerda. Aqui em posição normal, olha a posição do coração aqui, como é que ficou. Olha aqui. E olha como aqui tem uma diferença na altura desse diafragma maior do que realmente existia, tá? Então, isso aqui é a rotação, tá? Muito bem. Além disso, o arco da aorta pode ficar bem mais proeminente do que ele era na verdade. Então, aqui há uma distorção gigante por conta de rotação, né? Então, assim, olha onde é que foi parar o coração dessa paciente aqui, né? Foi parar todo à direita aqui, o diafragma fica bem mais elevado, o diafragma esquerdo, tá? Porque ele se afasta do filme, então, idealmente tem que estar centrado. E você, como médico, pode mandar repetir, viu? Não tem esse negócio de ter que aceitar radiografia ruim, não. Tem que mandar repetir se tiver muito ruim. Obviamente, se o paciente está na UTI, inconsciente, dificilmente vai ficar bom, né? Mas, se não, pode mandar repetir, tem problema nenhum. É a questão da magnificação, isso daí, na verdade, não tem muito o que fazer. A gente já comentou que sempre tem que fazer em PA. Se não for possível fazer em PA, vai ser feito em AP. E aí, enfim, você tem que lembrar que a área cardíaca, ela sofre a magnificação no AP, tá? E sempre, quanto mais próximo uma estrutura tiver do filme, mais fidedigno vai ser o seu tamanho. É só você pensar uma lanterna aqui e uma parede. Se a sua mão está mais próxima da parede, a sombra dela na parede fica parecida. Se a sua mão está mais perto da lanterna do que da parede, a sombra que sua mão vai fazer na parede é maior. A mesma coisa vale lá com o coração e com a imagem dele aqui no filme, tá? Então, sempre em PA, ou pelo menos sentado, já ajuda. Quando não puder, aí vai fazer em AP mesmo, aí não tem jeito, tá? Então, aqui, olha só, é o mesmo paciente, tá? Aqui, na radiografia A, está em antero-posterior, e na B está em póstero-anterior, como deveria ser. Olha como aqui o tamanho do coração parece ser um pouco maior do que aqui, tá? A aorta parece ser um pouco mais alongada aqui no A do que no B, tá certo? É o que ele mostra aqui, que tem essa questão da magnificação. Tá aqui, ó, em AP, ó, AP. Muito bem. Mesma coisa aqui, ó. Mesmo paciente, tá? Mesmo paciente. Aqui, B é em PA. O A é em AP. Né? Olha só. Então, AP, mesmo paciente, 24 anos, fez em AP, coração grandão. Depois fez em PA, coração normal, tá? Então,
efeito da magnificação por conta do tipo de incidência. E você tem que levar isso em consideração quando você vê radiografia de paciente de UTI, porque frequentemente tem essa magnificação. Ok, você olhou, a técnica está legal, beleza, então você tem que agora avaliar o raio-x, propriamente dito. Como que avalia? Qual que é a ordem? A resposta é, não existe uma ordem correta. Você pode usar a ordem que você quiser, contanto que você avalie tudo. Para fins didáticos e de aula, eu sugiro, e é apenas uma sugestão, que você faça de fora para dentro, só para ajudar o seu raciocínio, tá? Então, se a gente for de fora para dentro, primeiro a gente vai analisar partes moles, depois arcabouço ósseo, depois seios costofrênicos e diafragma, depois você vai para o pulmão e no fim você vai para o mediastíneo, que é o mais central. Muitas pessoas preferem olhar primeiro os pulmões, depois olhar o coração, enfim, você pode fazer na ordem que você bem entender, contanto que você avalie tudo. Isso aqui é apenas uma sugestão e é mais ou menos como eu vou mostrar aqui na aula, tá? Então, analisando partes moles aqui, né? Se a gente for analisar partes moles dessa paciente, dá para ver aqui, né, que tem um tecido subcutâneo, um paciente que está relativamente bem nutrido, não chega a ser obeso, e me parece que é uma mulher, né? Por que eu falo que parece que é uma mulher? Porque existe um seio aqui, né? Existe aqui a sombra de um seio. E aí eu vou aqui para o lado esquerdo e eu não vejo mais essa sombra mamária aqui à esquerda. Então, só de olhar aqui as partes moles, eu já imagino que isso aqui seja uma paciente que teve neoplasia de mama e fez uma mastectomia, tá? Só de olhar, analisando as partes moles. Aqui ainda tem vários clipes aqui, essa paciente deve ter feito aí linfonodopatia também relacionada à neoplasia, deve ter feito aí esvaziamento ganglionar axilar e foram colocados esses clipes aqui, esses marcadores, tá? Olha só, esse paciente aqui, analisando partes moles, fica esquisito aqui, né? Olha só, muito grosso aqui essas partes moles, está meio estranho, tem essas áreas escuras aqui no meio. Então, isso aqui é um baita de um enfisema subcutâneo, né? Então, aqui tem gás dissecando a parede torácica subcutâneo. Se a gente analisar aqui, olha só, dá para ver que esse paciente tem um dreno aqui, tem outro dreno, dá para a gente ver que ele tem fios metálicos no externo, então esse paciente operou, ele está no respirador, olha, está aqui o respirador, está aqui o tubo traqueal, ou seja, algum desses procedimentos aqui permitiu que houvesse essa dissecção de ar aqui pelo tecido celular subcutâneo, então aqui o enfisema subcutâneo, vocês aí vão aprender que quando faz o exame físico de um paciente com enfisema subcutâneo, que a pele desse paciente subcutâneo dele fica crepitando, você palpa e parece a pele dele parece que você está estourando plástico bolha, né? Fica aquele crack, 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 por conta desse gás que está aí no subcutâneo, tá? Indo de fora para dentro, então saindo das partes moles, a gente vai então para seios costofrênicos e espaço pleural, onde nós vamos procurar principalmente por derrames pleurais e pneumotórax, tá? Os dois principais achados. Esses aqui são bem menos comuns, eu vou focar nesses dois aqui, tá? Derrame pleural. Quais as causas de derrame pleural? Deve ter mais de 1000, tá? Bom, as mais comuns, se nós formos categorizar, principalmente insuficiência cardíaca congestiva, infecções, neoplasia, cirrose e nefropatias. Talvez sejam as 5 causas mais comuns aí de derrame pleural, tá? E como que eu vou identificar o derrame pleural numa radiografia de tórax? Bom, com o paciente em pé, o que vai acontecer? Esse roxinho aqui, ele está mostrando o espaço pleural, tá? Lembrando que o espaço pleural é um espaço virtual e ele é formado pela pleura visceral, que está junto aqui do pulmão, e pela pleura parietal, que está aqui na parede torácica. Quando eu tenho o derrame pleural, a pleura visceral vai ficar afastada da pleura parietal pelo líquido. Com o paciente em pé, esse líquido, por gravidade, tende a se acumular onde? Nas porções mais inferiores
no espaço pleural. Ou seja, aqui, nesse ângulo aqui, que é o que a gente chama de seio costofrênico lateral. Se a gente estiver olhando a radiografia frontal, a gente tem o seio costofrênico lateral direito, seio costofrênico lateral esquerdo, aqui onde vai acumular o líquido. E se nós estivermos olhando na radiografia em perfil, vai acumular aqui, nos seios costofrênicos posteriores. Tá? Muito bem. E aí o que vai acontecer? À medida que vai juntando líquido, aquele ângulo agudo do seio costofrênico, ele vai desaparecendo, porque o líquido vai acumulando aqui. Então, vai desaparecendo e vai fazendo essa meia-luazinha aqui, né? Um meio círculo que chama sinal do menisco. Então, vocês vão falar, tem sinal do menisco? O que é sinal do menisco? É isso daqui, é o líquido acumulando no seio costofrênico lateral ou no seio costofrênico posterior. Quanto de líquido precisa acumular para eu conseguir dizer que tem um derrame pleural? A resposta é, depende do livro. Tem livro que fala em 50 ml, tem livro que vai falar 100 ml, tem livro que vai falar 200 ml. Então, eu não tenho uma resposta única para dar para vocês aí. Mas eu acredito que de 50 a 100 ml é o volume que precisa para você poder identificar numa radiografia. E, obviamente, que quanto maior o volume de líquido acumulado, maior vai sendo essa área aqui de opacidade. Até que quando você tem líquido em todo o hemitórax, você vai ter um velamento completo desse hemitórax. Lembrando que o líquido ele é mais denso, então ele fica branco na radiografia, o pulmão que tem ar fica preto, né? Bom, então aqui um exemplo, olha, radiografia de tórax normal, aqui radiografia do seu costofrênico direito, tá aqui normal, bonitinho, e a hora que você começa a juntar líquido, ó, que ele botou aqui que tinha 300 ml, você vê que tem o que a gente chama de obliteração ou velamento, né? Vocês vão ouvir falar muito nesses dois nomes aí. Velamento do seio costofrênico direito, apagamento do seio costofrênico direito, obliteração do seio costofrênico direito. Enfim, tem várias maneiras de falar disso daí. Significa o quê? Que deve ter líquido aqui. Qual tipo de líquido? É um transudato, é um exudato? Não temos como saber. Tá? Não é esse, a radiografia de tórax não se presta para isso, a tomografia também, de uma maneira geral, não se presta para isso. Quem vai dizer se é um transudato ou um exudato, de uma maneira geral, acaba sendo a punção do líquido pleural. Tá? A radiografia é muito difícil de você falar, a tomografia às vezes pode ajudar, dependendo do achado que você encontrar. Muito bem. Então, aqui novamente, olha, na radiografia frontal, o velamento do seio costofrênico, e aqui no perfil, mostrando aqui que você teve uma obliteração do seio costofrênico posterior, tá? Tá aqui o sinal do menisco, que ele chama aqui, e teve até também aqui no seio costofrênico anterior. Se a gente voltar aqui, né, tem seio costofrênico aqui na frente também. Obviamente que, para juntar aqui na frente, primeiro teve que juntar aqui atrás, tá? Porque aqui é muito mais baixo do que aqui, tá certo? Muito bem. E se o paciente está deitado, ele está na UTI, por exemplo, né? Não consegue levantar, não consegue ficar sentado, como é que vai ficar essa questão do derrame pleural? Se o paciente está deitado, o líquido vai escorrer atrás do pulmão, ele não vai ficar agrupado aqui, né? Ele vai escorrer atrás do pulmão. E aí o que a gente vai ver é uma diferença de transparência entre um hemitórax e o outro. Onde tem derrame, vai ficar mais branco, mais radiodenso, como a gente gosta de falar, do que no pulmão normal, que fica mais escuro, tá? Muito bem. Então aqui, olha, vocês vejam que existe uma diferença na transparência entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo escuro, normal, e aqui o lado direito mais claro. Por quê? O paciente está deitado, acamado, entubado, então esse líquido escorre aqui atrás, tá certo? Muito bem. E pneumotórax? Tem várias causas de pneumotórax, ele pode ser espontâneo, ou ele pode ser secundário, e aí geralmente é secundário a DPOC, asma, principalmente trauma também, né? Tem diversas causas para pneumotórax aí.
E o que acontece no pneumotórax? Aí eu vou ter, em vez de líquido, eu vou ter ar separando a pleura visceral da pleura parietal. Então, a pleura, a gente não costuma ver ela normalmente, né? Pelo menos aqui em cima, a pleura visceral e a pleura parietal, elas estão juntas. Então, o que eu vou ver é ar e uma fina linha que representa a pleura visceral. E é bem sutil mesmo, e você tem que estar atento para isso. Então, aqui é um detalhe de uma radiografia de tórax, e se você depois digitar pneumotórax no Google, né, e radiografia, você vai ver várias imagens, eu vou mandar os links para vocês aí também. O que acontece aqui? Aqui, olha só, onde eu estou passando aqui o pointer, é a linha da pleura visceral. Olha só como é bem tênue, mas dá para ver. Então, aqui tem o ar livre, e aqui eu vejo a pleura visceral. Eu não vejo a pleura parietal, mas eu vejo a pleura visceral, tá? Nesse exemplo aqui, fica mais fácil de ver um pouquinho. Aqui está o pulmão esquerdo, você vê que chega a trama vascular aqui mais na periferia. Já aqui você consegue perceber que não tem trama pulmonar aqui, não tem vaso para cá. E aqui eu consigo ver uma linhazinha mais bem demarcada. Aqui também uma linhazinha mais bem demarcada, que é a linha da pleura visceral, mostrando que isso aqui é um pneumotórax. Tá? E que você precisa agir, porque senão esse pulmão vai atelectasiando cada vez mais, tá? Atelectasiando, e ele vai ficar aqui todo colabado aqui na região do hilo, e aqui já vai ter um grande pneumotórax, e às vezes isso aqui pode ser um pneumotórax hipertensivo e vai levar a repercussão hemodinâmica, e aí você que fez curso de semiologia, na verdade não precisava nem da radiografia, porque você já vai aprender que tem os sinais lá na percussão, né, timpanismo difuso, você vai ver que diminuir o murmúrio vesicular foi abolido. Então tem diversas coisas aí que vão te ajudar a chegar nesse diagnóstico de pneumotórax, e a radiografia vai servir só para confirmar, tá? Bom, quando que a gente fala em pneumotórax hipertensivo? É quando você tem desvio do mediastino, tá? Então aqui você tem o pneumotórax do lado esquerdo, tá aqui a linha da pleura visceral, aqui, olha. E aqui o mediastino está centrado. A traqueia está centrada aqui, ó, o coração está centrado. E aqui, um baita de um pneumotórax. Aqui está a linha da pleura visceral, ó, né? E aí o que aconteceu? Esse coração está sendo desviado para a direita, a traqueia está sendo desviada para a direita. E aí você vai ter que meter um dreno ali o quanto antes, tá? Bom, analisando diafragma, tá? A cúpula diafragmática direita, geralmente, obviamente que isso depende do quanto que o paciente inspirou adequadamente ou não, mas de uma maneira geral está ali em torno da porção anterior da sexta costela. E a cúpula diafragmática direita é de meio a um espaço intercostal mais elevado do que o esquerdo, tá? O diafragma ele pode ter um aspecto meio lobulado, isso aí é normal, é variante da normalidade. Quando eu tenho uma elevação unilateral do diafragma, eu tenho que pensar em algumas patologias, tá? Atelectasia, lesão de nervo frênico, alguma causa abdominal que está empurrando o diafragma para cima. E a gente vai procurar também, quando estiver avaliando o diafragma, por hérnias e também pneu peritônio. Bom, então a cúpula diafragmática direita, como a gente falou, ela é mais alta do que a esquerda, de uma maneira geral. É só você olhar aqui, diafragma direito e diafragma esquerdo. Se é o coração que empurra a esquerda para baixo, o fígado que empurra a direita para cima, isso pouco importa. Mas geralmente é isso que a gente vê. No perfil, inclusive, dá para saber qual cúpula é qual. A gente está vendo aqui a radiografia em perfil, um detalhe da radiografia em perfil, vocês estão vendo aqui os corpos vertebrais. E aqui eu tenho duas cúpulas diafragmáticas, uma que vem aqui e essa outra que vem aqui assim. Qual é a direita e qual é a esquerda? Bom, é muito simples, né? A direita ela é mais alta do que a esquerda. A direita atravessa a imagem do coração
enquanto que a esquerda termina aqui na borda posterior do coração, por um negócio chamado sinal da silhueta, que a gente vai comentar depois, tá? Então, cúpula diafragmática direita mais alta do que a esquerda, cúpula diafragmática direita atravessa a imagem do coração na radiografia em perfil, cúpula diafragmática esquerda termina aqui na borda posterior do coração. Muito bem. Indo aqui adiante, a gente não costuma ver o diafragma propriamente dito, né? O folheto diafragmático. Se eu vejo o ar em cima do diafragma e ar embaixo do diafragma, desenhando aqui a linha do diafragma, do músculo diafragmático, é porque eu tenho pneumoperitônio, tá? Eu vou ter gás livre na cavidade abdominal. Então aqui, ó, desenhou o folheto diafragmático aqui, porque tem gás aqui embaixo. Isso aqui é pneumoperitônio. Aqui também, ó, pneumoperitônio, tá? Muito bem. O diafragma, geralmente, ele é convexo, tá? Se ele está rebaixado, como aqui, é sinal de retificado, como está aqui, é sinal de que tem alguma patologia empurrando esse diafragma para baixo, que a mais comum é o enfisema. Então, o enfisema pulmonar, vocês vão estudar isso também, né? O paciente com aquele tórax alargado, tórax em barril, e, enfim, vocês vão estudar toda a semiologia do paciente que tem enfisema, e na radiografia a gente vai ter aqui uma retificação, um rebaixamento do diafragma, tá? Isso aí pode acontecer. E às vezes o diafragma também assume esse aspecto meio lobulado, isso aqui não é patológico por si só, a patologia aqui é essa retificação do diafragma, e no frontal você não vê aquela curva do diafragma como a gente vê, fica meio retificado aqui também. Mas a melhor incidência para a gente ver enfisema e a retificação do diafragma é o perfil, melhor do que no PA. Bom, então a gente já viu, nós já vimos aqui análise de partes moles, análise de espaço pleural, análise do diafragma, e aí sim a gente chega no pulmão propriamente dito, tá? Existe uma infinidade de patologias pulmonares, é impossível falar de tudo aqui, então eu vou fazer só um breve apanhado aqui, só para só para vocês terem uma breve noção. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes lá na Saúde do Adulto 1, e quem quiser tem a disciplina de radiologia mesmo, depois, optativa, depois que fizer a Saúde do Adulto 1, pode fazer também, onde a gente aí destrincha mais um pouquinho a coisa, tá? Bom, quando a gente está falando de pulmão, nós temos aí dois padrões de doença fundamentalmente, tá? A primeira é a doença intersticial, a segunda é a doença de espaços aéreos, doença alveolar. A doença intersticial, como o próprio nome diz, ela acomete o interstício pulmonar. Então, ela tem uma distribuição pelo interstício, mas o parênquima, os alvéolos, estão bem aerados. Já a doença alveolar, ou doença de espaço aéreo, é aquela em que eu vou ter preenchimento dos alvéolos por algum tipo de líquido, algum tipo de lesão. Pode ser um tumor, pode ser pus, pode ser hemorragia, pode ser várias coisas, tá? Então, doença de espaço aéreo e doença intersticial. Cada um desses aí deve ter 500 causas possíveis para cada um, tá? Então, quais são as características da doença intersticial? A doença intersticial, então, vai fazer que a gente chama de um padrão reticular, tá? Ou nodular. E a gente vai ver nas imagens, vai ficar mais claro isso para vocês aí. Na doença intersticial, os blocos, né, a doença está separada por pulmão aerado, de aspecto normal. Essas margens da doença intersticial geralmente são lisas e discretas, e ela pode ser focal ou difusamente distribuída nos pulmões, e não tem o tal do broncograma aéreo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que é quando você consegue desenhar um brônquio dentro do pulmão aí. Já a doença alveolar, a doença de espaço aéreo, ela produz uma opacidade no pulmão que a gente descreve como algodonosa, uma condensação, por exemplo. Essas opacidades tendem a ser confluentes, né, fundindo-se umas com as outras. As margens da doença do espaço aéreo geralmente são onduladas e
indistintas. E pode estar presente o broncograma aéreo ou tal do sinal da silhueta que eu vou explicar mais tarde um pouquinho. Então aqui, só para mostrar a anatomia do pulmão, a gente tem aqui o bronquíolo terminal, saco alveolar. Então isso aqui é a parte alveolar da história. E esse pontilhado aqui é o interstício, tá? A doença intersticial vai pegar o interstício, que é isso aqui que está desenhado em vermelho. A doença alveolar vai preencher os alvéolos, seja com secreção, com pus, com hemorragia, com tumor, com, sei lá, se é uma pneumonia aspirativa, vai ter suco gástrico aqui, enfim, qualquer coisa, tá? Então, doença alveolar, doença intersticial. Como a gente falou, na doença intersticial fica um padrão mais reticular, né? Fica uma doença meio mal definida, fica esse pulmão meio sujo aqui, mas não faz aquela área esbranquiçada, claramente definida. Tá? Já na doença alveolar, e o mais clássico da doença alveolar são as pneumonias bacterianas, digamos assim, a gente vai ter uma opacidade claramente definida aqui, tá? De margens mais bem definidas, tá certo? Então, isso aqui é a doença alveolar, isso aqui é doença intersticial. Então, causa de doença intersticial, causa de doença alveolar, você tem aqui as agudas e as crônicas para alveolar, né? Então, pneumonia, edema, hemorragia, aspiração, afogamento, e as crônicas, carcinoma, proteinose, sarcoidose, linfoma. Das intersticiais, reticulares, né? O edema pulmonar começa intersticial, o edema, e evolui para alveolar. As pneumonias intersticiais, esclerodermia, sarcoidose, né? Sarcoidose pode ser tanto intersticial como alveolar também. E as formas mais nodulares, né? Carcinoma, metástase, licose, tuberculose, sarcoidose, né? Então, assim, você veja que a mesma doença pode dar diferentes aspectos. Por isso que a história clínica e o exame físico é fundamental. Hoje em dia a gente vê, infelizmente, cada vez mais o médico deixando de colher uma história adequada, né? Isso que vocês vão aprender agora na semiologia, colher uma história. Então, o médico, ele não gasta um minuto com o paciente, ele pergunta o que tem, o paciente fala tosse, ele escreve solicita radiografia de tórax, tosse. Ele não perguntou se fuma, se não fuma, se tem asma, se não tem asma, não fez um exame físico, não auscultou. É uma coisa absolutamente patética que a gente vê os colegas fazendo. Hoje em dia, os pacientes acham ruim, né, e reclamam, né? Aquele médico horrível, nem me escutou, nem me examinou, só faz pedir exame. Né? Isso, infelizmente, acontece aí hoje em dia. Então, assim, a história clínica é fundamental, o exame físico é fundamental, a radiografia, gente, ela é um exame complementar. Eu sou radiologista, eu faço questão de frisar isso. O diagnóstico, ele sai fundamentalmente na história clínica e no exame físico. E aí você vai ter as suas hipóteses diagnósticas. Com isso, você pode pedir os exames que vão confirmar a sua hipótese. Essa história de pedir o exame sem saber, sem ter feito uma história clínica direito, sem ter feito um exame físico direito, e tratar o que der no exame, isso não funciona. Tá? Bom, padrão intersticial, como a gente já falou, pode ser micronose, pode se apresentar como especiamento septal, um padrão reticular, enfim, tem vários padrões de doença intersticial. Só para vocês verem como é sutil, aqui a gente tem um detalhe de uma radiografia de pulmão, quadradinho azul ou verde, sei lá, e quadradinho vermelho. O quadradinho azul é o pulmão normal, com a trama vascular normal. O quadradinho vermelho tem doença intersticial, padrão meio reticular. Tá? Veja aí se você consegue perceber a diferença do pulmão do padrão intersticial e o pulmão normal. É sutil, mas tem diferença. Tá? E aí você vai fazer as suas hipóteses diagnósticas. Esse aqui, olha só, são vários micronódulos, né? Pequenos pontinhos difusos pelo pulmão. Né? O pulmão normal, ele não tem esse aspecto aqui de vários nódulozinhos.
Aqui você tem um padrão micronodular, então um padrão intersticial. Tá? Aqui, olha só, paciente com sarcoidose, então um padrão intersticial difuso bilateral. Essa aqui já repetiu. Olha esse outro paciente aqui, ele tem um tumor aqui, um carcinoma broncogênico aqui, bem no hilo. Isso faz o quê? Que tem um padrão intersticial aqui, né? Uma linfangite carcinomatosa, padrão intersticial. É só comparar aqui o pulmão direito com o pulmão esquerdo. Aqui um paciente, né, com edema pulmonar e acentuação da trama intersticial. Você consegue ver essas linhas aqui, olha. Né? Então você tem essas linhas horizontais na periferia do pulmão. Vocês já podem ter ouvido falar até nisso daqui, são as chamadas linhas B de Kerley, B de bola, né? Linhas B de Kerley. Representa o quê? Espessamento intersticial, classicamente descrito no edema pulmonar intersticial. Lembrando que o edema pulmonar, geralmente, ele começa intersticial e depois ele progride para o edema alveolar. O interstício enche de líquido, transborda para o alvéolo, e o alvéolo também enche de líquido, e aí vai ficar um padrão alveolar aí depois, tá? Mas isso aqui é a tal da linha B de Kerley. Então tá aqui, linha B de Kerley são essas finas linhazinhas na periferia do pulmão, representa o interstício espessado. Muito bem. E o padrão alveolar? Tem uma distribuição lobar ou segmentar, as margens mal definidas, tendência à coalescência, elas vão crescendo e vão se juntando e formando uma lesão única, e pode ter o tal do broncograma aéreo. Causas de padrão alveolar, tem dezenas e dezenas, esta aqui talvez sejam as 5 mais comuns, e disparadamente a mais comum é a pneumonia. Mas também tem o edema agudo de pulmão, tem a neoplasia, tem as colagenoses, tem as hemorragias. Bom, então aqui um exemplo de padrão alveolar. Classicamente aqui fica essa imagem branca aqui no pulmão, tá? Aqui também ó, uma imagem branca aqui, e aqui bilateral, um edema pulmonar, ó, várias imagens aqui, padrão alveolar bilateral. Aqui a gente vê uma grande opacidade, uma grande imagem aqui de padrão alveolar aqui à esquerda, e a gente consegue ver aqui nessa imagem, que no meio dela eu consigo ver aqui a árvore brônquica desenhada. Quando eu vejo a árvore brônquica desenhada no meio de uma opacidade, a gente chama de broncograma aéreo. Tá? Classicamente, o broncograma aéreo foi descrito para pneumonia pneumocócica. Então, a depender do livro que vocês peguem para ler, falar broncograma aéreo é típico da pneumonia pneumocócica. Realmente é a causa mais comum. Mas hoje em dia já tem descrição de broncograma aéreo em várias outras coisas. Em outras pneumonias bacterianas, em outras coisas, até em hemorragia pulmonar, tumor, já tem descrito broncograma aéreo no meio de tumor, é raro, mas tem. Enfim, mas o mais comum, o mais típico, é que quando você vê um broncograma aéreo, que isso aqui se trate de uma pneumonia e o mais provável é que seja uma pneumonia pneumocócica. Tá? Então aqui, ó, paciente com edema pulmonar, você tem aqui focos alveolares, mas também tem áreas intersticiais, né? A coisa vem bilateralmente, é um paciente que usava heroína, fez edema agudo aí de pulmão. Tá? Neoplasias também podem dar padrão alveolar. Tá? Então, aqui, pontos-chave, né, de doença de espaço aéreo versus doença intersticial pulmonar. Então, a doença parenquimatosa do pulmão, você pode dividir em alveolar e intersticial. Separar uma da outra pode ajudar a chegar no diagnóstico correto. A doença alveolar, densidades que a gente chama de algodonosas, né, confluentes, que podem ter broncograma aéreo. Broncograma aéreo é tipicamente um sinal de doença de alveolar, tá? Vou falar daqui a pouquinho de sinal de silhueta, vamos pular isso daqui. Exemplos de doença de espaço aéreo incluem principalmente edema pulmonar, pneumonia, aspiração. Doença intersticial
são áreas, né, que eles chamam aqui de partículas ou pacotes de doença, né, com margens bem definidas, que acontece no padrão de linhas, que é o padrão reticular, pontos, que é o padrão nodular, ou uma combinação, né, das duas, que é o retículo nodular. Tá? E exemplos de doença intersticial pulmonar, edema, fibrose, metástases também, carcinoma, sarcoidose, as pneumonias intersticiais. E a tuberculose, que é muito comum no Brasil, pode se apresentar tanto como padrão intersticial como padrão alveolar. Tá? Bom, vamos falar aqui dos nódulos pulmonares, que o Dr. Marcelo pediu para falar disso para vocês. O nódulo é uma imagem arredondada, circunscrita, ou seja, bem delimitada, menor que 3 centímetros, alguns livros vão falar 4 centímetros, maior do que isso a gente já poderia chamar de massa, e que é envolta por parênquima pulmonar. Principais causas de nódulo pulmonar: granulomas, né, tuberculose, principalmente aqui no Brasil, câncer de pulmão e outras coisas, né, amartomas, metástases e até mesmo pseudolesões aí. Então aqui um exemplo de nódulos. Aqui você tem uma imagem radiodensa aqui no terço médio do pulmão esquerdo. No perfil está projetado aqui atrás, né? Então aqui um nódulo pulmonar. Está lá o nódulo. Aqui também, olha só, né? Você tem outro nódulo aqui no pulmão esquerdo, que era um carcinoma broncogênico. Outro nódulo aqui no pulmão direito, um pseudotumor inflamatório. Eu não vou ficar aqui explicando como diferenciar benigno de maligno, acho que ainda não é o objetivo para falar para vocês aí. Só falar que muitas vezes acaba na biópsia a coisa aqui, tá? Aqui um exemplo de neoplasia de pulmão, então aqui você tem um nódulo aqui, olha. Na radiografia frontal meio difícil de ver, na tomografia era muito mais fácil de ver, esses contornos espiculados, isso sugere muito neoplasia mesmo, e aqui confirmou que era um câncer de pulmão. Tá? Então aqui também um nódulo pulmonar, carcinoma broncogênico, você vê que, né, a gente tem mania de falar, um nódulozinho, deve ser um granuloma. Realmente, estatisticamente deve ser um granuloma, mas pode ter câncer, né? O câncer primeiro ter 5 centímetros, antes de ter 5 ele teve 4, antes de ter 4 ele teve 3, antes de ter 3 ele teve 1, teve meio. Então a gente tem que, às vezes, fazer acompanhamento desses nódulos pulmonares, especialmente em pacientes fumantes de alto risco. Tá? E aqui um nódulo gigante, né? Então aqui um grande nódulo pulmonar, grandes nódulos pulmonares bilaterais aí. Aqui um grande nódulo pulmonar, aqui escavado, inclusive, tá? Com um nível hidroaéreo aqui também, um baita de um nódulo. Muito bem. Então, já falamos aí de doença intersticial, doença alveolar, falamos sobre nódulos pulmonares. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a anatomia lobar, para a gente poder falar um pouquinho depois sobre como localizar as coisas. Então, aqui pegando a imagem do Netter, né? Só lembrando aqui vocês, o pulmão direito ele tem 3 lobos, dividido por 2 fissuras, fissura horizontal e fissura oblíqua. O pulmão esquerdo ele tem 2 lobos, divididos por uma fissura ou uma cisura única. Tá? A gente consegue ver essas fissuras na radiografia de tórax? Podemos ver. Tá? Não é obrigatório ver, não tem problema nenhum se não ver, e se ver a gente só tem que saber se está normal ou não. Aqui a linha amarela, só colocando aqui mais ou menos aonde é na radiografia frontal a topografia da fissura horizontal, ou pequena fissura do pulmão direito. Ela vai estar mais ou menos localizada aqui, e nessa radiografia aqui deu para ver ela aqui, ó, tá? A gente pode ver isso aqui em pacientes normais. Já aqui no perfil, mostrando aqui, ó, a fissura horizontal do pulmão direito, essa aqui é a fissura oblíqua do pulmão direito, está aqui o pulmão direito, eu inverti de propósito, só para ficar igual aqui, ó. Então aqui é a fissura horizontal do pulmão direito, aqui é a fissura oblíqua do pulmão direito, e aqui um pouquinho mais atrás,
né? Fissura do pulmão esquerdo, aqui está a fissura do pulmão esquerdo aqui. Bom, então, sabendo disso, a gente, da topografia das fissuras, a gente consegue topografar os lobos na radiografia. Vocês vão, enfim, tem a aula gravada aqui, vai ter nos links também. Então, esse aqui que está sinalizado em azul, está aqui em inglês, né? Vai ser o quê? Vai ser o lobo superior direito, right upper lobe aqui. Lobo superior direito é esse aqui em azul. Que no perfil fica nessa topografia. Só a gente lembrar aqui, ó. Aqui é a topografia do lobo superior direito. Já aqui agora, fissura horizontal está aqui, lobo médio. E aqui no perfil, lobo médio. Está aqui o lobo médio separado pela fissura horizontal e pela fissura oblíqua. Aí alguém vai perguntar, mas espera aí, como é que você sabe que isso aqui é o lobo médio e não é o lobo inferior, já que ele está chegando até aqui embaixo? Por isso que a gente faz PA e perfil, né? Porque aqui pode sobrepor, vai sobrepor. E aí o perfil tira a dúvida. Por isso que o ideal é você sempre pedir duas incidências, PA e perfil. O lobo inferior direito, na radiografia frontal, ele se sobrepõe com o lobo médio e com o lobo superior também. Mas quando você tem o perfil, fica claro que é o lobo inferior. Mesma coisa vale para o pulmão esquerdo. Esse aqui, ó, por incrível que pareça, é o lobo superior. Veja que o lobo superior, né, left upper lobe, o lobo superior, ele vai daqui de cima até lá embaixo. Então, uma lesão que esteja aqui, ela pode ser tanto do lobo superior como do lobo inferior. Para tirar a dúvida, perfil. Aqui em azul é a topografia do lobo superior esquerdo. E agora aqui, left lower lobe, lobo inferior esquerdo. Aqui no perfil está projetado aqui, né? Então, essa é a topografia do lobo inferior esquerdo. Tá? Bom, falando das consolidações, principalmente doença de espaço aéreo, tem um negócio chamado de sinal da silhueta. O sinal da silhueta me diz o seguinte, que vai haver o desaparecimento do contorno de um órgão ou de uma estrutura pelo aumento da densidade de uma estrutura vizinha ou contígua. Simplificando, se dois objetos da mesma densidade se tocam, então o limite entre eles desaparece. Tá? E aí o que acontece? Né? Usando a sinal da silhueta na radiografia de tórax frontal, já já a gente vai ver as imagens. Se você não consegue mais identificar a aorta ascendente, qual é a estrutura que toca na aorta ascendente que vai fazer desaparecer o contorno da aorta ascendente? Lobo superior direito. Que a aorta faz assim. Margem do coração direito. Quem é que toca no coração direito? Lobo médio. Hemidiafragma direito. Quem é que toca no hemidiafragma direito? Lobo inferior direito. Aorta descendente. Lobo superior esquerdo ou lobo inferior, os dois tocam. Margem do coração esquerda, a língula, que faz parte do lobo superior. E o hemidiafragma esquerdo, quem toca lá? Lobo inferior esquerdo. Mais ou menos isso daqui. Aqui os dois pulmões, beleza. Então aqui eu tenho diafragma direito, diafragma esquerdo. Borda cardíaca direita, borda cardíaca esquerda. Borda mediastinal direita, borda mediastinal esquerda. Se eu tenho uma consolidação, né, um processo alveolar de todo o pulmão esquerdo, o que o sinal da silhueta me diz? Que vai desaparecer o contorno de tudo que tem densidade semelhante, ou seja, borda mediastinal esquerda, aorta descendente, a borda cardíaca esquerda e o diafragma esquerdo. Mesma coisa que a direita. Se todo o pulmão direito aumenta de densidade, o que vai desaparecer o contorno? Mediastina direita, a aorta ascendente, a borda cardíaca direita e o diafragma direito. Tudo isso desaparece o contorno. Tá? Mas é difícil ter todo o pulmão, mais comum é que sejam lobos ou segmentos. Vamos falar dos lobos aqui.
Aqui em branco é a topografia que a gente já viu do lobo superior direito. Aqui o frontal, o PA, aqui o perfil. Muito bem. O lobo superior direito toca quais regiões? A borda mediastinal direita, a aorta ascendente. Então, o que vai desaparecer o contorno? Do mediastino à direita, da aorta ascendente. Aorta aqui, aorta ascendente, lobo superior direito. O lobo médio, que está aqui ó, no perfil, fissura horizontal, fissura oblíqua. Aqui é fissura horizontal no plano frontal. O lobo médio, o que ele toca? Ele toca a borda cardíaca direita. Ele praticamente não toca no diafragma. Ele toca na borda cardíaca direita. Então, se eu tenho toda uma consolidação do lobo médio, o que vai acontecer? Desapareceu o contorno do lobo médio. É o que o sinal da silhueta nos diz. Então, ó, desapareceu a margem do coração à direita, essa lesão tem que estar no lobo médio. Já o lobo inferior direito, ele toca no quê? Ele toca no mediastino? Não. Ele toca na borda cardíaca direita? Não. Ele toca onde? Ele toca no diafragma. Então, quando eu tenho uma opacidade de todo o lobo inferior direito, vai desaparecer o contorno do hemidiafragma direito. Tá lá. Desapareceu o contorno do hemidiafragma direito, lobo inferior direito. Muito bem. Aqui, letra A, é o lobo inferior esquerdo. Aqui, né, o branquinho, o lobo inferior. Onde que o lobo inferior esquerdo toca? Só no diafragma esquerdo. Ele não toca no coração, ele não toca aqui na aorta, no mediastino esquerda. Então, desaparece o contorno do diafragma esquerdo. Opa, para cá. Diafragma esquerdo, todo o lobo inferior esquerdo. Aqui, todo o lobo superior esquerdo está cometido. Então, vai desaparecer quais contornos? O do coração e o da aorta descendente. E aqui, olha, só a língula cometida. A língula, né, é uma subdivisão do lobo superior esquerdo. A língula toca aonde? Toca no coração aqui. Então, desaparece o contorno do coração. Mas não desaparece o contorno da aorta e nem o contorno do diafragma, que é o que a gente está falando aqui, ó, língula, margem do coração. Tá? Muito bem. Então, ainda nos desenhos, ó, desapareceu o contorno do diafragma esquerdo. Qual é o lobo que tem que ser? Lobo inferior esquerdo. Pelo sinal da silhueta, lobo inferior esquerdo, desaparece o hemidiafragma esquerdo. Borda cardíaca esquerda. O que toca na borda cardíaca esquerda? A língula. Né? Então, a língula faz desaparecer a margem do coração esquerda. E aqui, desapareceu o quê? Borda cardíaca direita. Então, tem que ser o quê? Onde que tem que estar a opacidade? No lobo médio. E aqui, desapareceu o contorno do diafragma direita, tem que ser do lobo inferior direito. Já aqui, eu tenho uma lesão, mas não desaparece o contorno do coração. Se não desaparecer o contorno do coração, o que acontece? Ela vai estar na língula? Não. Onde que vai estar? No lobo inferior esquerdo. Ou seja, tem uma lesão aqui que não desaparece o contorno do coração, ela não pode estar na língula. Ela tem que estar onde? No lobo inferior. Aqui, uma lesão aqui junto do coração à direita, que não desaparece a borda do coração à direita. Ela vai estar onde? No lobo médio? Não, porque no lobo médio desaparece o contorno do coração à direita. Essa lesão vai estar onde? No lobo inferior direito. Ele vai estar, a lesão está aqui, mas não desaparece o contorno do coração. Então, ele tem que estar onde? No lobo inferior. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Aqui a gente vê uma opacidade na base do pulmão direito. Desapareceu esse contorno do coração aqui à direita, na porção mais inferior. Ele tem que... E o contorno do diafragma está preservado. Então, esse aqui está onde? No lobo médio. E o perfil confirma. Está aqui essa opacidade na topografia do lobo médio. Só voltando aqui para vocês lembrarem de onde fica o lobo médio. O lobo médio está aqui. Eu vou mandar links disso aqui para vocês, fiquem tranquilos. E essa opacidade aqui?
Desapareceu o contorno do coração? Não. Então, ela não deve estar no lobo médio. Desapareceu o contorno do diafragma? Desapareceu aqui, nessa porção mais lateral aqui, ó. Então, onde que vai ter essa opacidade? No lobo médio ou no lobo inferior? No lobo inferior direito. E o perfil me confirma. Veja aqui, olha, que fica na topografia do lobo inferior direito, que fica aqui atrás. E olha só que interessante. Eu vejo aqui a cúpula diafragmática esquerda e a cúpula diafragmática direita, que é mais alta. Ó, eu não vejo mais ela aqui, posterior. Por quê? Sinal da silhueta feita por uma opacidade do lobo inferior direito. E essa opacidade aqui está horrível, né? Ela borra o contorno do coração? Não, não borra o contorno do coração. Então ela está no lobo médio? Não, ela está no lobo inferior direito, ficou horrível aqui, mas dá para ver que está, né, na topografia do lobo inferior direito. Já essa opacidade aqui, borra o contorno do coração, aqui à direita? Borra o contorno do coração. Então ela tem que estar em qual lobo? No lobo médio, que é o lobo que toca aqui no coração e que vai fazer o sinal da silhueta no coração. E a radiografia em perfil vai me confirmar essa imagem aqui triangular projetada sobre o coração. Então aqui, ó, lobo médio, essa imagem triangular projetada no coração em perfil e que desaparece o contorno aqui do coração à direita, tá? Então esse é o sinal da silhueta. Mesma coisa aqui, ó, desapareceu o contorno do coração à direita. E essa opacidade aqui? Desapareceu qual contorno? O contorno do mediastino à direita, né? Da aorta ascendente aqui. Então aqui tem que estar em qual lobo? Lobo superior direito. Tem até a fissura horizontal demarcando aqui. No perfil fica até mais fácil, né? Você vê a fissura horizontal, vê a fissura oblíqua aqui, todo o lobo superior direito, né? Opacificado, batendo com o que a gente vê aqui nessa topografia aqui. Só está invertido o lado, né? Está virado para cá, mas é o lobo superior direito aqui. Já desse outro lado aqui, olha só, desapareceu quais contornos? O contorno do coração e o contorno do mediastino. Desapareceu o contorno do diafragma? Não. Então aqui, lobo superior esquerdo. Né? Tá aqui, pneumonia do lobo superior esquerdo, e tem aquele broncograméreo que eu tinha mostrado aqui para vocês. Aqui também, ó, desapareceu todo o contorno do coração, desapareceu o contorno do mediastino, não desapareceu o contorno do diafragma. Lobo superior esquerdo, aqui está o perfil confirmando. Tá? E aqui, desapareceu o contorno do coração, não desapareceu o contorno do diafragma, nem o contorno da aorta descendente aqui. Então aqui vai estar na língula, vai estar na língula. Né? Vou voltar aqui rapidinho, só para relembrar aqui. Tá aqui, a língula aqui, ó. Desaparece só o contorno do coração, ó. Tá? Ou seja, da silhueta, gente, isso aqui ajuda muito em paciente acamado, saber onde que está a lesão. Né? Você não precisa nem do perfil aqui. Você já sabe que está na língula, porque sumiu o contorno do coração à esquerda. Aqui também, ó, opacidade aqui, desaparece o contorno do coração à esquerda, fica indefinido, contorno do diafragma está preservado, pneumonia na língula. Mesma coisa aqui também, né? Opacidade na língula. Passar aqui adiante. Ah, tá. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui. Ixi, deixa eu só arrumar aqui a ordem dos slides aqui, que faltou aqui um negocinho aqui para falar para vocês. Espera aí, só um minutinho. Era das atelectasias. Espera aí, rapidinho. Deixa eu só ajustar aqui. Só um minuto. Aqui. Agora, para atrapalhar vocês um pouquinho, outra coisa que aumenta a densidade do pulmão são as atelectasias, né? Então, o lobo atelectasiado, ele perde o conteúdo aéreo, então a densidade dele aumenta, ele fica branco na radiografia. E isso confunde com a pneumonia, tá? Eu sei que
vocês começaram agora, é mais difícil. Eu vou só falar aqui das atelectasias, que o Marcelo tinha pedido para falar, mas é mais difícil de diferenciar mesmo, tá? Bom, a perda de volume da atelectasia, ela leva a um aumento da densidade, como a gente já falou, né? Quanto maior a perda de ar, mais branco vai ficar, mais denso vai ficar. E o que acontece na atelectasia? Eu vou ter um deslocamento da fissura. O lobo, ele perde volume, então a fissura vai se deslocando, não fica vácuo dentro da gente, né? Então, vai ter um deslocamento das fissuras, e se for muito grande essa atelectasia, pode deslocar também as estruturas mediastinais aí, tá? Bom, então o que acontece aqui? Você tem toda essa opacidade aqui. Aí você vai falar, bom, então tem uma opacidade, tem uma consolidação no lobo, no pulmão direito, por exemplo. Mas, o que aconteceu aqui? Olha a traqueia. A traqueia está sendo puxada para o lado da lesão. Se a traqueia está sendo puxada para o lado da lesão, é porque aqui perdeu o volume. Então, aqui não é uma pneumonia que pegou todo o pulmão direito. Aqui é uma atelectasia. E a atelectasia também dá sinal da silhueta. E aqui, olha, esse paciente está entubado, ele está com uma sonda que vai lá para o estômago. E aí o que acontece? Cadê a margem cardíaca direita aqui? Sumiu. Essa sonda que a gente está passando no esôfago, mais ou menos aqui na linha média, o que aconteceu? Veio para cá. Então, esse branco todo aqui, isso aqui é pneumonia? É consolidação? Não. Isso aqui é uma atelectasia. Então, uma atelectasia de todo o pulmão esquerdo. E aqui uma atelectasia de todo o pulmão direito. A atelectasia também dá sinal da silhueta, tá? E o ideal é que você consiga separar uma coisa da outra, porque o tratamento da atelectasia é diferente do tratamento da pneumonia, tá? Vamos lá. A atelectasia do lobo superior direito. Qual que é a chave? É tentar ver um deslocamento daquela fissura horizontal para cima e um deslocamento da traqueia para a direita. No perfil, um deslocamento da fissura para cima e para frente, podendo fazer esse S aqui, sinal do S de Golden, que é isso daqui, ó. Aqui está a fissura horizontal. À medida que o lobo superior direito vai atelectasiando, ele vai aumentando de densidade e essa fissura vai subindo até que ela fica completamente verticalizada, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é a topografia do lobo superior direito. Perdeu o contorno mediastina direita, né? Então aqui é o lobo superior direito. Mas a fissura está aqui horizontal igual ela deveria estar? Não. Ela está sendo puxada para cima. Por que ela está sendo puxada para cima? Porque isso daqui não é uma pneumonia do lobo superior direito. Isso aqui é uma atelectasia do lobo superior direito. Tá? Só para dificultar a vida. E no final das contas, o lobo superior direito totalmente atelectasiado pode fazer esse aspecto em S aqui, que é esse S de Golden, que eu falei para vocês ali. Tá? Muito bem. Então, a atelectasia do lobo superior direito, às vezes é difícil de você individualizar. Aqui está mostrando que a traqueia está desviada, enfim. Aqui, olha só, no perfil mostrando que a fissura está puxada para frente, geralmente a fissura fica aqui, mas eu concordo com vocês, é difícil, tá? É difícil, às vezes dá dúvida, e às vezes a tomografia é quem resolve isso daqui, tá? Novamente, o Szinho lá, o S de Golden, tá aqui, a atelectasia do lobo superior direito. Atelectasia do lobo superior esquerdo, você vai ver uma área mal definida junto ao ilho esquerdo, deslocamento da traqueia para a esquerda, uma elevação, né, um pinçamento do diafragma esquerdo, e no perfil aquela cisura vai estar deslocada anteriormente. Então é mais ou menos isso daqui, ó. Fica meio mal definido aqui o pulmão esquerdo. No perfil, aquela cisura que é para estar aqui, ela está deslocada anteriormente, tá? Então, te sugere aí um diagnóstico aí de atelectasia, tá? Eu vou mandar os links, vai ficar mais claro. Aqui também, ó, fica meio indefinido esse hilo pulmonar esquerdo, uma distorção do hilo, o pulmão fica mais denso, e no perfil você vê essa linha aqui, que é a fissura oblíqua, que tinha que estar aqui assim mais ou menos,
e ela está toda deslocada anteriormente. Já os lobos inferiores, o que acontece? Vai ter uma densidade triangular à direita ou à esquerda, tá? Uma elevação do diafragma afetado, né? Pode ter um deslocamento da cisura para baixo também, e no perfil um deslocamento posterior da cisura. Esses são mais difíceis de ver mesmo, tá? Aqui é a pneumonia, não era isso que eu queria mostrar para vocês, mas só para mostrar aqui, olha só. Aqui é pneumonia, tá? E aqui é a pneumonia do lobo inferior direito. Olha onde é que fica a fissura aqui. Aqui é a telectasia do lobo inferior. Olha onde é que está a fissura aqui. É difícil, tá? Eu concordo que é difícil. O mais fácil é quando você vê uma imagem triangular como essa aqui, à esquerda ou à direita, representando a telectasia de um dos lobos inferiores. No caso aqui, lobo inferior esquerdo, tá? Novamente aqui, ó, tem um triângulo aqui atrás do coração, pneumonia do lobo, uma telectasia de lobo inferior esquerdo. Do lobo médio, o que acontece? Continua aquela imagem triangular, mas a base dela fica anteriorizada, tá? Que é isso daqui, ó. Continua essa imagem, essa opacidade aqui, mas a fissura oblíqua, que era para passar aqui, está repuxada anteriormente, tá? O normal da pneumonia é ser isso daqui, né? E aqui ela está puxada anteriormente. Mas é difícil, eu concordo com vocês. E, para a gente terminar, então, a parte teórica aqui, já mostro uns casos para vocês aqui rapidamente. A avaliação da área cardíaca, né? A gente falou lá no início da aula que a gente fazia póstero anterior para deixar o coração perto do filme para não ter magnificação. Nós falamos também que nós fazemos o perfil lateral esquerdo, ou seja, o lado esquerdo do tórax tocando no filme, para não ter magnificação do coração. Então, vamos avaliar o coração, tá? De uma maneira bem simplificada, gente, na radiografia do tórax, e a radiografia do tórax não é o melhor método para avaliação do tamanho do coração, o ecocardio é muito melhor, tá? Mas a radiografia de tórax é a radiografia mais realizada no mundo. Então, é importante você saber avaliar, até para pedir algum outro exame se necessário. Esse diâmetro aqui, AB, que é o diâmetro do coração, numa radiografia do tórax com o paciente em pé, ou seja, em ortostase, como deveria ser, e com inspiração adequada, essa distância AB tem que ser metade da distância CD, ou seja, o coração tem que caber na metade do tórax. Ou seja, o coração deve ser de até o diâmetro do coração deve ser de até 50% do diâmetro do tórax, tá? Esse é o tamanho, o índice cardiotorácico normal, como a gente chama. No perfil, eu vejo que a borda posterior do coração e dá para ver uma linhazinha aqui atrás do coração, que é a linha da veia cava inferior, tá? Então, a linha da veia cava inferior deve estar clara aqui atrás do coração. Só para a gente pensar, a borda cardíaca direita, quem forma a borda cardíaca direita é o átrio direito. Quem forma a borda cardíaca esquerda é o ventrículo esquerdo e mais em cima aqui a aurícula esquerda, né? Aquele apêndice atrial esquerdo. O ventrículo direito está aqui no meio e a maior parte do átrio esquerdo também está aqui. Tá? Então, borda cardíaca direita, átrio direito. Borda cardíaca esquerda, ventrículo esquerdo e mais discretamente átrio esquerdo. É isso aqui, ó. Átrio direito, aqui em rosa, ventrículo esquerdo em laranja e átrio esquerdo em verde. Já no perfil, a borda cardíaca anterior é formada pelo ventrículo direito, que é esse aqui em azul, e a borda cardíaca posterior é formada pelo ventrículo esquerdo e átrio esquerdo, que é o que está em verde aqui. Então aqui a gente já sabe, né? A e B, que é o diâmetro do tórax, tem que ser até no máximo igual a C, metade do diâmetro do... Aliás, o diâmetro do coração tem que ser até metade do diâmetro do tórax. Aqui, claramente,
está aumentado, né? Não precisa nem medir aqui para a gente ver que essa área cardíaca claramente é maior do que metade do diâmetro do tórax. Então, a gente pode falar aqui que tem um aumento da área cardíaca. Em crianças, gente, esse diâmetro, esse índice cardiotorácico é de até 60%, tá? Em crianças. Quando o paciente está deitado, aí você já tem que analisar com mais cuidado, porque você sabe que só pelo fato de ter feito em AP, que é quando o paciente está deitado, isso aí já leva a magnificação do coração, tá? Eu não vou entrar em detalhe de aumento de câmeras, isso a gente vê depois lá na saúde do adulto 1. Eu vou mostrar aqui para vocês, agora, só alguns casinhos aqui, só para a gente fixar isso daqui, tá? Então aqui, olha só, radiografia do tórax, PA e perfil. O que chama a atenção aqui de vocês? Alguém se manifesta aí? Bom, então eu vou explicar primeiro como é que eu quero que apresente na semana que vem. Vocês vão baixar a radiografia. Atente que a radiografia pode ter 2 ou mais imagens, tá? Então, se você tiver o radiante, pelo menos, ele abre uma. Se você rodar o scroll do mouse aqui, você passa de uma para outra. Ou você pode dividir a sua tela aqui em 2. E aí, joga as 2 imagens aqui. Aqui é para mostrar isso que a gente acabou de falar. Está aqui o coração. E você vê um triângulo aqui atrás do coração. Então, isso aqui é uma atelectasia do lobo inferior esquerdo, por exemplo. Tá? Ó, atelectasia do lobo inferior. Você vê um triângulo aqui atrás do coração. No perfil não ficou muito bom de ver. Né? Não está legal de ver no perfil, mas você mata a charada aqui no frontal. Tá certo? Então, dá para a gente ver aí. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui... Olha só, aqui fez a tomografia, mas só para mostrar um nódulo pulmonar aqui, ó. Tá aqui um nódulozinho pulmonar, tá? Eu estou só passando aqui, só para a gente ver aqui, ó. Aqui é abdômen, tá aqui, desculpe. Muito bem. Olha esse paciente aqui, né? Esse paciente está deitado, né? Então, o que chama a atenção aqui da gente, né? Ó, tem um marca-passo, tem um coração grandão, mesmo deitado, né? Mas, ó, tem uma diferença de densidade de um lado e do outro. O que vai dar a diferença de densidade de um lado e do outro com o paciente deitado? Terreno pleural. Então, na apresentação, por exemplo, da semana que vem, como é que seria? Olha, é um paciente, é homem ou mulher? Difícil falar, a gente não está vendo mama, então talvez possa ser um homem, mas é difícil da gente ter certeza. Partes moles. Tá adequadas as partes moles. Aí vamos lá. Estruturas ósseas. Parece que está normal as estruturas ósseas. Espaço pleural. Bom, espaço pleural parece que não está normal, né? Então, o que tem? Pulmão. Está normal o pulmão? Coração. O que tem? E é isso que eu quero que vocês vão apresentando e fazendo as hipóteses diagnósticas, né? Se a gente voltar aqui para aquele caso anterior aqui, da atelectasia, deixa eu só achar ele aqui de novo, rapidinho. Tá aqui, né? Então, a apresentação de vocês seria como? Partes moles, sem alterações evidentes, não tem seios, mas também é um paciente de 6 anos, né? Então não vai ter seio também. Então fica difícil da gente saber. Partes moles, ok. Inspiração, aí você vai falar, quantas costelas tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Tá, ok, 9 costelas, tá ok. 9 porções posteriores. Está centrado? Né? Então parece que está centrado. Como é que está a questão da penetração? Eu consigo ver a coluna aqui atrás do coração, eu consigo ver a trama vascular. Então, beleza, tá? A penetração tá boa, a inspiração tá boa, a simetria tá boa. Então, beleza. Aí você vai falar, partes moles, tá ok ou não tá ok?
Seus esquizofrênicos espaço pleural. Você vai falar, olha, eu vejo o seu esquizofrênico aqui, parece que vejo o seu esquizofrênico aqui também. Aí, pulmões. Tá normal? O direito parece que está normal. O esquerdo, não. A gente vê uma imagem aqui triangular atrás do coração, né? Descreve a imagem direitinho, tá? Veja que eu vejo aqui o diafragma aqui, mas não vejo o diafragma nessa porção mais medial, tá? Então, vai fazer toda essa descrição. E a área cardíaca? Está normal a área cardíaca? Criança até 60%. Aí você vai medir, ó, no radiante você pode pegar aqui, ó, e medir, por exemplo, né, a distância aqui. E a gente pode medir aqui também a distância aqui do tórax. Então, aqui deu um pouquinho menos de 50%, criança até 60%, como eu falei para vocês. Então, está normal o tamanho do coração. É esse tipo de análise que eu quero que vocês façam. Vocês analisem cada coisa na radiografia, me diga se está normal ou não, encontre alguma alteração, se é que tem alteração, tá? E descreva a alteração da melhor maneira que vocês encontrarem e formulem uma hipótese diagnóstica. É isso que eu quero que vocês façam para a semana que vem. São 8 casos. Eu vou deixar a critério de vocês os grupos. Só preciso que na apresentação vocês me digam quais os integrantes de cada grupo aí para poder avaliar e passar isso daí para o doutor Marcelo Palmeira depois. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Não foi muita coisa, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que alguém botou aqui. Tira a transcrição. Tira a transcrição que ficou horrível. Pode perguntar. Caio levantou a mão aí. Pode perguntar aí. Mais rapidinho a dúvida. Em questão, então, se eu ver que os dois lados, nos dois lados, o diafragma está mais ou menos no mesmo nível, quer dizer que provavelmente tem alguma alteração? Não, os diafragmas geralmente estão no mesmo nível, ou direito um espaço intercostal mais alto do que o esquerdo. É normal o direito estar um pouquinho mais alto que o esquerdo. O que geralmente é anormal é o esquerdo estar mais alto que o direito, mas no mesmo nível é normal, tá? Tá, entendi. É porque na minha cabeça, e se tivesse no mesmo nível, era porque ou o direito deu uma diminuída ou o esquerdo aumentou. Mas não, mas eu Não. entendi. Pode Existe essa variação. estar normal. Beleza, valeu. Tá? Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Fiquei até rouco de tanto falar aqui. Ok, então eu vou mandar por e-mail das turmas os links para vocês estudarem e vou mandar também os casos. A Isadora levantou a mão aí, pode falar, Isadora. Professor, eu fiquei com uma dúvida. É para a gente montar a apresentação e te mandar ou a gente vai apresentar Não, mesmo? vocês vão apresentar. Semana que vem vocês apresentam. Tá. Vai Então, ser para você ou vai ser para o outro não, professor? para mim mesmo, não. Então, são 8 Ok. casos, ó. São 8 casos. Eu vou pedir que vocês gastem aí, estourando 15 minutos. O ideal é entre 10 e 15 minutos de apresentação. Então, você pega o caso e vai falar, ó, aqui é o nosso caso, a gente acha que é um paciente do sexo masculino, ou é do sexo feminino, ou é uma criança e não dá para saber. E eu cheguei à conclusão, e aí você vai falar, bom, a técnica está bem penetrado, está centrado, está rodado, foi pouco inspirado, foi muito inspirado. E aí, análise das imagens. Então, partes moles a gente acha isso, espaço pleural a gente acha isso. Vocês que vão montar a apresentação no PowerPoint, no Google, do jeito que vocês quiserem aí. E o grupo, cada grupo vai fazer a sua apresentação, vai dizer o que achou que tem de alterado e qual a hipótese diagnóstica. Tá? Eu vi que tem mais gente de mão levantada. A Perla está levantada aí a mão. Pode falar, Perla. Respondi sua pergunta, Isadora? Respondeu sim. Eu queria saber, você já decidiu a data de quando vai ser essa apresentação? Até o que eu saiba, que o doutor Marcelo me passou, é quarta-feira da semana que vem, nesse mesmo horário. Vocês vão ter uma semana para preparar. Ok, obrigada. Respondeu, professor. Perla, vamos lá, Perla, diga aí. A quantidade de alunos por grupo divide a turma por 8 grupos? Isso, exatamente. Pega a turma aí, eu não sei exatamente quantos vocês são, mas pega a turma e divide por 8 e cada grupo fica responsável por um dos casos que eu vou mandar. Aí eu deixo vocês dividirem entre vocês. Se não, eu divido aqui agora. O que vocês preferem?
A gente divide mesmo, professor. Então tá bom, eu deixo a critério de vocês aí. Aí cada um tem que combinar qual é o caso que quer discutir, tá bom? Senão eu pego a lista do SAIS aqui agora e divido. Também não tem problema nenhum. Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Está com a mão levantada aí? Não, acho que não tem ninguém com a mão levantada aqui. Então, vou deixar por conta de vocês, então, e mando já daqui a pouquinho os links aí, mando o link para vocês estudarem também. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Ok. Então, obrigado, gente, pela presença aí. E tudo de bom até semana que vem, então, para vocês aí. Eu encerro por aqui hoje, tá bom? Porque daqui a pouco eu tenho que dar aula no Saúde do Adulto 1 também. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até mais. Tchau. Tchau, professor. Obrigado, professor. Tchau, tchau.